Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de volta hoje para retomar as atividades de ensino da disciplina de Fisiologia Vegetal. Tá? Então, como vocês puderam observar no plano de ensino, nós estamos retomando da segunda aula do curso. Tá? A primeira aula já foi ministrada na forma presencial antes da paralisação da pandemia. Tá? Então, rapidamente eu quero retomar algumas questões referentes à nossa primeira aula. Então, a gente viu água, tá? Falamos sobre as propriedades da água, a molécula de água, todas as propriedades mais importantes para ela desempenhar suas funções dentro dos vegetais, tá? E falamos também sobre o potencial hídrico e os seus componentes. Tá? Então, de tudo isso, é importante vocês lembrarem que a água se movimenta de maneira constante no sistema solo, planta, atmosfera. Tá? E esse movimento da água é um movimento que ocorre de maneira espontânea, sem gasto de energia, tá? Em função de um gradiente de energia livre. Tá? Então é importante vocês sempre terem isso em mente. A água se movimenta em função de um gradiente de energia livre, de onde existe maior quantidade de energia livre para onde há menor quantidade de energia livre. Tá? Então esses são conceitos importantes que vocês precisam ter, tá? Para a gente avançar no conteúdo da disciplina, ok? Então aqui rapidamente nós vamos falar um pouquinho sobre a adaptação das plantas ao ambiente terrestre. Tá? Nós vamos falar na disciplina basicamente de plantas terrestres. Tá? E uma grande mudança que teve que acontecer para as plantas saírem do meio aquático e avançarem no meio terrestre, tá? São adaptações com relação à água. Tá? Então lá por volta de 450 milhões de anos atrás, né, os musgos começaram a se desenvolver em ambiente terrestre. Tá? Um pouco mais à frente, né, aqui 360 milhões de anos atrás, a gente teve o desenvolvimento de transporte vascular de água e fotoassimilados, né, as pteridófitas. Tá? E um pouco mais recentemente, 300 milhões de anos atrás, as gimnospermas, tá? Já plantas com porte um pouco maior. Tá? Então, o grande divisor nesse momento de passagem das plantas do ambiente aquático para o terrestre, tá? Esteve relacionado com a capacidade de absorver água, transportar essa água principalmente a longas distâncias nas árvores grandes, tá? Em alguns momentos armazenar essa água para períodos de escassez, tá? Ou mesmo para manter o metabolismo, certo? Porque no ambiente terrestre muitas vezes a água, né, é escassa em alguns momentos do dia ou mesmo em alguns períodos mais longos do ano. Dentro disso, no decorrer da evolução dos vegetais, as plantas desenvolveram algumas estratégias para lidar com a falta d'água. Tá? Aí vocês veem o exemplo na tela, né, uma briófita. Algumas briófitas podem tolerar uma dessecação extrema, até mesmo atingir um ponto de equilíbrio com a atmosfera. Né? O aspecto dela, visual ao tato, é de uma planta totalmente seca. Tá? Mas quando as chuvas retornam, tá? Essas plantas retomam também o seu metabolismo. Então elas têm uma tolerância muito grande à desidratação, tá? Que é um aspecto importante para a sobrevivência em ambientes áridos. Né? Algumas plantas simplesmente escapam da seca, tá? Isso é comum em plantas de deserto. Tá? Em estações secas, essas plantas sobrevivem na forma de semente no solo, tá? Ou simplesmente perdem as folhas e entram em dormência. Tá? E logo após a primeira chuva, rapidamente essas plantas retomam seu metabolismo, sejam rebrotando ou germinando, tá? E tem um ciclo extremamente rápido, tá? Entre crescer, florescer e produzir suas sementes. Tá? Então a gente chama isso de uma capacidade de escape à seca, né? Um mecanismo de escape. Perdão, que ficou um pouquinho fora da sequência, mas não tem problema. Então, algumas plantas conseguem tolerar essas condições secas, aprofundando raiz, né, apresentando mudanças no metabolismo fotossintético. Aí vem C4, vem as plantas CAN, as suculentas, modificações foliares. Tá? Vocês vão estudar boa parte dessas estratégias lá com o professor Ivan no final do semestre. Tá? Mas percebam vocês que essas estratégias que nós estamos discutindo aqui, elas estão em plantas que
não são plantas de interesse econômico, pelo menos não em grande escala, né? São plantas que têm por característica uma produção de biomassa pequena, né? Ciclo curto, né? São tolerantes, mas são plantas pouco produtivas, tá? O fato é, plantas, né, de grande porte ou plantas com alto potencial de crescimento e acúmulo de biomassa, elas costumam não tolerar muito bem a dessecação. Então aqui vocês veem um exemplo de uma planta de milho, né? Por mais que seja uma planta C4, né? Essas plantas costumam não lidar muito bem com a escassez de água. Certo? Então a água, como nós vimos na primeira aula, né? É um fator determinante para a existência de vida na Terra. Tá? Nessa imagem vocês podem ver, né, aqui na parte de baixo, tá, o declínio do potencial hídrico. Então quanto mais negativo é o valor do potencial hídrico, maior a dificuldade que as plantas têm de retirar a água do solo. Tudo bem? Então, isso é uma medida da força que a planta precisa ter para retirar a água do solo. Tá? Certo? Então, água pura, potencial hídrico zero, e aí vai avançando, nesse caso, até o menos 4. Plantas bem hidratadas, né, vão se encontrar numa condição de solo entre 0 e menos 0,7, 0,8 megapascal. Tá? A partir daí, nós dizemos que elas começam a entrar em estresse, porque essas plantas começam a sofrer, né? Ou alguns processos metabólicos começam a ser diminuídos nessa condição. Então, o primeiro processo paralisado é o processo de expansão celular. Tá? Expansão celular está relacionado com a entrada de água, né? O aumento de turgor das células. Tá? Então, é um processo físico onde a água empurra a parede celular, provocando a sua expansão. Então, faltou água, as plantas literalmente param de crescer, certo? Junto com isso, nós temos uma redução da síntese de parede, síntese de proteína, tá? Isso vai indicando que a planta não tem condições de manter o seu crescimento, tá? Um pouco mais acima, aqui nós temos uma redução da condutância estomática. Na segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre o movimento dos estômatos, tá? E, né, por consequência, diminuindo a condutância estomática, nós temos uma redução drástica aí na fotossíntese. Tudo bem? Nas duas flechas acima, vocês veem, então, um aumento do acúmulo de solutos, conforme aumenta-se, diminui o potencial hídrico do solo, né, aumenta a seca, tá? E um acúmulo de ácido abscísico. Então, são duas respostas bastante comuns de ser observadas, né? O acúmulo de solutos como uma estratégia para tentar um ajuste osmótico, né? Tentar retirar um pouco mais de água do solo. Isso acontece bastante em células da raiz. E o acúmulo de ácido abscísico, que é um hormônio sinalizador do estresse vegetal. A gente vai falar um pouco mais sobre ele na segunda parte dessa aula. Bom, então nessa aula de hoje nós vamos falar do movimento da água nas plantas, né? As relações hídricas, elas são compostas, né, pela absorção de água, o transporte de água através do corpo da planta e, por fim, as perdas de água pela planta, certo? Nós temos na literatura descritos duas principais teorias, né, os mecanismos de absorção de água no solo. Tá? O primeiro deles é chamado de teoria de Dickson, ou teoria da tensão e coesão. Tá? E o segundo, a teoria da absorção osmótica de água, ou teoria da pressão de raiz, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Tá? Então, só lembrando que uma planta, esse é o conceito que está lá no livro de vocês, tá? Uma planta com 1 metro de altura, mais ou menos 99,5% dessa água que ela utiliza é transportada pelo xilema. E a partir daí, quanto maior for a árvore, maior vai ser a porcentagem dessa água que se move através do xilema, certo? E esse movimento da água no xilema acontece por fluxo de massa. Esse foi tema lá na nossa primeira aula, tá? Em função de um gradiente de pressão. Tá? Nessas duas teorias, nós vamos ver que essa pressão pode ser, esse fluxo pode ser de uma pressão negativa ou positiva. Tudo bem? Bom, então vamos estudar agora a teoria da tensão e coesão, ou teoria de Dickson, tá? Só lembrando os termos, né? A tensão, tá? É uma força de tração, uma pressão negativa, tá? Isso é tema lá da primeira aula, tá? E a coesão é uma força que mantém moléculas iguais, né, unidas entre si. Nesse caso, as moléculas de água ficam coesas entre si através das pontes de hidrogênio, certo? Então, teoria da tensão e coesão. Tudo bem?
O que vocês veem aí nessa imagem, tá? Então é um corte, né, de uma folha exposta ao sol, tá? Essa folha então ligada ao restante da planta. Tá? Em vermelho vocês veem os vasos do xilema. Aqui em cima vocês veem cutícula, epiderme foliar, parênquima, palissádico, lacunoso, que nós chamamos, né? Aqui toda essa região da região do mesofilo, epiderme inferior e aqui embaixo, né, as células guarda do estômago. Tudo bem? Então, para uma planta cujas folhas estão expostas ao sol, tudo bem? O que vai acontecer? Tá? A água líquida chega pelo xilema, como vocês veem aqui, através nas flechinhas azuis. Tá? Nós temos a transferência de água líquida do xilema para as células do mesofilo. Tá? Então, todas essas células verdes que vocês veem aqui são células do mesofilo. Tá? E aqui nessa região, tá, onde eu estou apontando para vocês aqui, ó, onde nós temos a câmara subestomática, tá, nós temos uma transição de fase líquida para fase gasosa da água. Tá? Então, a água nessas células ela está na forma líquida e lentamente, conforme essa água, conforme as plantas estão com os estômatos abertos, tá, lentamente essa água vai passando da fase líquida para a fase de vapor, ou seja, a água das células vai evaporando para o espaço, esses espaços intercelulares, que nós chamamos de câmara subestomática, e daí ela se difunde para fora da folha. Tá? Esse processo é chamado de transpiração, como a gente vai ver mais adiante. Tudo bem? Então, aqui nós temos a passagem da água líquida, a fase líquida, para a fase gasosa. Tudo bem? E nós vamos entender agora, tá, que essas perdas de água na forma de vapor, a água gasosa, né, pela transpiração, é que vai provocar a absorção de água lá nas raízes. Ok? Bom, então, as duas teorias de absorção de água que nós vamos estudar, elas são explicadas, né, em função do mecanismo de causa e efeito. Tá? Vamos lá. Aqui vocês têm, ó, aqui em cima, transpiração foliar, que nós acabamos de ver no slide anterior. Tá? A água líquida sendo evaporada e o vapor de água se difundindo através dos estômatos. Então, quem provoca a absorção foliar, pela teoria de Dickson, né, é a transpiração foliar, tá? Quem provoca a absorção de água. Tá? O que a perda de água faz com a água que está no xilema? Então, imaginem vocês, tá, que nós temos uma coluna de água líquida conectando o xilema da raiz até o xilema da folha. Tá? E essas moléculas de água estão unidas entre si por pontes de hidrogênio, ou seja, a água está coesa. Tudo bem? Então, na medida que a água sai da fase líquida para a fase gasosa, lá na câmara subestomática, tá, isso força, tá, o movimento da coluna de água no xilema, da raiz em direção à folha, né, no intuito de repor essa água que está sendo perdida por essas células. Como esse volume de água está coeso, essa coluna está coesa entre si, conforme uma molécula de água vai sendo puxada para fora das células, né, toda a coluna de água do xilema, que conecta folha e raiz, se movimenta, como vocês veem aqui nessa animação na tela de vocês. Ó. Moléculas de água subindo, né, sendo puxadas, né, as forças de coesão estão sendo puxadas para cima, né, através da transpiração, certo? O efeito desse movimento da água no xilema, né, o efeito disso lá nas raízes é o efeito de sucção de água no solo. Toda a coluna d'água que está dentro da planta se movimenta, né? A raiz está lá no solo em contato com a água também na fase líquida, tá? Como vocês veem aqui, ó, onde eu estou circulando para vocês. Na medida que a coluna de água do xilema é puxada, a água do solo também é puxada. Então, nós temos um efeito de sucção de água, certo? Então, a transpiração foliar provoca absorção de água pela planta. Tudo bem? Esse é o principal mecanismo que explica a absorção de água em plantas, ou seja, essa seria a regra. Tá? Em condições normais, naturais, né, a maioria das plantas acaba absorvendo água dessa forma.
Bem, então aqui para vocês terem uma ideia de valores, né, nós temos aqui uma árvore de grande porte, uma sequoia, com 115 metros de altura. Imaginem vocês, né, a magnitude do potencial hídrico necessário para a água chegar nas folhas mais altas. Tá? Então aqui nós temos uma exemplificação para uma árvore de 100 metros de altura, com um gradiente de pressão necessário de 0,01 megapascal por metro, multiplicando-se por 100 metros, nós temos um gradiente de 1 megapascal, tá? Só tratando em termos de pressão para essa coluna de água subir. Tá? A 100 metros de altura, nós temos mais uma barreira gravitacional de 1 megapascal no ponto mais alto. Somando-se o gradiente de pressão com a barreira gravitacional, nós temos aproximadamente 2 megapascal de força para que essa água chegue no ponto mais alto da árvore. Para vocês terem aqui um padrão de comparação, né? Isso é 10 vezes mais, né? Uma pressão com uma magnitude 10 vezes maior do que a pressão de um pneu de carro ou do encanamento doméstico. Pois bem, então nós acabamos de ver que por esse mecanismo, né, a absorção de água vai ser impulsionada pelas perdas de água lá nas folhas através da transpiração, certo? Esse movimento de água, raiz, caule, folha, atmosfera, ele é chamado de fluxo transpiratório. Por que fluxo transpiratório? Porque ele é impulsionado, né, pela transpiração, tá? Esse fluxo transpiratório ele pode ser mais intenso ou pode ser um fluxo menos intenso, tá? O que vai afetar a intensidade do fluxo transpiratório? Primeiro, o déficit de pressão de vapor. O que é o déficit de pressão de vapor? O déficit de pressão de vapor é a diferença de concentração de vapor de água entre a folha e a atmosfera. Se nós formos imaginar, tá, que dentro da câmara subestomática, na parte interna da folha, lá no mesofilo, a água está evaporando da fase líquida, tá? Nós temos um microambiente com aproximadamente 100% de umidade relativa do ar, ou seja, um ambiente saturado em vapor. Tá? Se a porção interna da folha está saturada em vapor, quanto menor for a umidade relativa do ar ao redor dessa folha, mais intenso, né, ou maior vai ser o déficit de pressão de vapor. Então vai ser essa diferença entre a umidade próxima a 100% da folha e a umidade relativa do ar. Tá? Exemplo, num dia úmido, nós temos uma umidade relativa do ar próximo de 100%, ou seja, nós temos um déficit de pressão de vapor baixo. Num dia seco, onde a gente chega a ter 10, 15% de umidade relativa do ar, nós dizemos que esse ambiente está com alto déficit de pressão de vapor. E isso vai aumentar a intensidade do fluxo transpiratório, tá? Que é a difusão desse vapor de água de dentro para fora da folha. Tudo bem? Um segundo item, né, relacionado com a intensidade do fluxo transpiratório é a condutividade dos tecidos vegetais, seja na raiz, no caule ou na folha. E, por fim, logicamente, a disponibilidade de água nesse solo. As plantas tendem a apresentar um fechamento estomático, como a gente vai ver lá no final, né, em condições de pouca água no solo. Bom, numa condição, como vocês veem aqui, ó, de alto déficit de pressão de vapor, baixa condutividade dos tecidos vegetais, ou seja, dificuldade da água passar através da planta, e também pouca água no solo, pouca disponibilidade de água no solo, nós podemos ter a ocorrência, né, do fenômeno da cavitação ou do embolismo. O que acontece aí? Nós temos uma coluna de água no xilema, tá? E nessas condições, tá, a demanda transpiratória é extremamente alta e como tem pouca água no solo, né, a coluna d'água, as moléculas de água coesas entre si, vão ser forçadas cada vez mais, né, porque não há condição da planta tirar mais água do solo. Tá? Isso pode provocar a ruptura da coluna de água dentro do xilema, provocando então a entrada ou a formação de uma bolha de ar. E isso quebra a coluna de água. Tá? Então, a cavitação, o embolismo, tá, é um processo que provoca a obstrução
de um elemento de vaso pela formação de uma bolha de ar, certo? Aqui vocês têm a imagem do xilema de uma planta com apenas um vaso cavitado, aqui em escuro, né? Vocês veem o vaso cavitado, formação de bolhas de ar, e aqui numa condição de seca mais severa, tá? Onde nós temos formação de bolhas de ar e vários elementos de vaso do xilema. Tá? Quando a cavitação é parcial ou não tão intensa, nós podemos ter o fluxo lateral de água de um elemento de vaso para o outro. Tá? Isso vai fazer com que a planta consiga manter o seu movimento de água. Tá? Quando a cavitação se torna mais intensa, nós podemos chegar a um ponto onde a planta já não consegue mais lidar com a falta d'água e atinge o chamado ponto de murcha permanente, que é quando ela já não consegue mais manter o seu status hídrico. Ok? Aqui uma curiosidade para vocês, vocês podem acessar depois esse material, senão eu coloco ele em PDF para vocês lerem. Tá? O fluxo de água em função do gradiente negativo de pressão na planta nem sempre ele vai das raízes para as folhas. Tá? Então isso aqui acontece em algumas florestas, tá? Isso aqui é no Brasil. Tá? É um fenômeno chamado transpiração reversa. Tá? Então aqui nós temos na estação seca o solo bastante seco. Tá? E aqui a formação da neblina, né? Uma massa de ar bastante úmido que entra em contato com as folhas, umedece a cutícula foliar, tá? E essa água vai sendo puxada para baixo, né? Para as raízes, e da raiz ela é liberada no solo. Tá? Então fica aí a indicação de uma leitura complementar para vocês aí. Tudo bem? Bom, aqui nós temos então o nosso segundo mecanismo de absorção de água, que é chamada teoria da pressão de raiz ou de absorção osmótica de água. Tudo bem? Essa seria a nossa exceção com relação à absorção de água, certo? Vai ocorrer sempre que existem condições ambientais específicas, certo? Que condições ambientais são essas? Primeiro, baixo déficit de pressão de vapor, ou seja, alta umidade relativa do ar, presença de água disponível no solo e uma planta com alta atividade radicular. O que é isso? Absorvendo nutrientes do solo, tá? Lembrando sempre que a absorção de água e a absorção de nutrientes são fenômenos independentes. Mesmo que a planta não esteja absorvendo água, ela continua absorvendo nutrientes e é isso que provoca, então, a absorção osmótica da água. Vamos lá. Considerando que uma planta está num ambiente úmido, ela não está transpirando. Se ela não está transpirando, logo, ela não está puxando água do solo, né? Que seria explicado pela teoria que nós acabamos de ver. Considerando que a planta não absorve a água, tá, e continua absorvendo nutrientes, esses nutrientes começam a se acumular no xilema da raiz. Por que eles se acumulam aqui? Porque eles precisam da água se movimentando para chegar até as folhas. Eles chegariam até as folhas através do fluxo transpiratório, que nesse caso está parado. Tá? Então, nesse ambiente, nós temos um acúmulo de íons no xilema da raiz. Tá? A alta concentração de íons na raiz diminui o potencial osmótico dessas células, lá no assunto da primeira aula, e isso vai fazer com que a água entre na raiz, no xilema da raiz, por osmose. Tá? Lembrando lá da nossa primeira aula, toda vez que a água entra em uma célula, ou no caso no tecido, em função de um gradiente de potencial osmótico, ela provoca um aumento de pressão. Tá? Ou seja, aí nós temos uma pressão positiva. Tudo bem? E essa pressão positiva vai empurrar todo o conteúdo do xilema, toda a coluna do xilema, para cima, em direção às suas folhas. Tá? Então, a entrada de água por osmose no xilema da raiz vai fazer com que a coluna de água seja empurrada por uma pressão positiva até chegar nas folhas. Tá? Lá nas folhas nós temos a terminação do xilema. Tá? Como nós estamos num ambiente úmido e os estômatos, a gente não está vendo difusão de vapor de água através dos estômatos, tá? A água que chega na forma líquida no xilema da folha não evapora, ela não tem demanda
para ser evaporada para os espaços intercelulares. Tá? E aí, fatalmente, ela vai sendo empurrada, empurrada, até chegar na terminação do xilema, que vocês veem aqui nessa folha de morangueiro, né? Esses pontinhos no final da nervura da folha, que nós chamamos de hidatódio, que nada mais é do que a terminação, então, do xilema. Então, o efeito da entrada de água por osmose lá na raiz é a saída de água líquida por meio da gutação. Tá? Gutação é a perda de água na forma líquida aqui, através dos hidatódios. Tudo bem? Lembrando que a água que é evaporada pela transpiração é apenas água, vapor de água. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, que foi empurrado através do xilema da raiz, é a solução do xilema. Então aqui tem água, tem íons, tem outros componentes que estão dissolvidos na solução do xilema. Tranquilo? Bem, estudado então as duas formas de absorção de água pelas plantas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo de água dentro da planta. Tá? O que acontece com a planta, com a água, depois que ela está dentro do corpo da planta. O caminho que a água percorre dentro do corpo da planta, nós chamamos de fluxo radial da raiz, ou seja, a água precisa atravessar epiderme, células do córtex, a endoderme, até chegar no cilindro central, onde encontra-se o xilema. Tá? A velocidade desse movimento é determinada pela permeabilidade da membrana plasmática e também da parede celular dessas células. Depois que a água chega ao xilema da raiz, nós temos um fluxo axial, ou seja, de baixo para cima. Tá? E esse fluxo ocorre principalmente através dos elementos de vaso do xilema, determinado, logicamente, pela condutividade desses elementos de vaso. E, por fim, nós temos o último fluxo radial de dentro para fora, lá nas folhas. A água líquida chega até o xilema da raiz, de lá ela evapora para a câmara subestomática, e aí o vapor da água se difunde através do poro estomático. Esse fluxo é dependente também da permeabilidade de membranas e paredes celulares, mas principalmente da abertura estomática, que a gente vai ver na segunda parte da aula. Como a gente viu que a permeabilidade desses tecidos costuma estar relacionada, né, com as membranas plasmáticas, aqui a gente tem então a questão das aquaporinas. Tá? Células ou tecidos que apresentam alta condutância hidráulica, né, ou seja, condutância à passagem de água, costumam ter uma grande quantidade de aquaporinas. Essas aquaporinas são proteínas do tipo canal, tá? Proteínas integrais de membrana, tá? Que facilitam a passagem de água através da membrana plasmática, certo? Vocês já estudaram lá na biologia celular que moléculas de água têm, né, passagem livre pela membrana, tá? Como vocês estão vendo aqui, mas aí mesmo tendo passagem livre, né, a membrana exerce uma resistência física à passagem de água, uma passagem lenta, certo? Então, tecidos ou células que são ricos em aquaporinas, quando essas aquaporinas estão abertas, tá, nós temos uma rápida passagem de água através delas. Tá? Logo aqui em cima vocês veem, ó, conjunto de células sem aquaporinas, conjunto de células com aquaporinas. Tá? No decorrer de um tempo, em minutos aqui, né? E aqui o aumento relativo de volume. Percebam que, em contato com a água, células que têm aquaporinas aumentam de volume rapidamente. Por quê? Porque as aquaporinas permitem uma rápida passagem de água. Então, aqui exemplos, né, de células ou tecidos que têm aquaporinas. Aí vocês veem as células do pulvínulo de plantas como o dorme-dorme, né, que você encosta a mão na folha e rapidamente elas fecham. Então, percebam que é um movimento rápido. Aqui na base desses foliólulos, né, nós temos um conjunto de células chamadas de pulvínulo. Tá? Esses pulvínulos têm, né, entre outras características, uma grande quantidade de aquaporinas para proporcionar um movimento rápido de água, seja para fechar, seja para abrir os folíolos nesse caso. Tudo bem?
nós vamos encontrar também essas aquaporinas lá na célula guarda do estômago. Bem, então aqui ó, exemplificando um pouco, né, o fluxo radial da raiz e condutância hidráulica. Tá? Então aquele primeiro fluxo de água aqui, ó, água passando pela, né, epiderme, córtex, endoderme, até chegar lá no xilema da raiz. Esse caminho, principalmente até chegar aqui, ó, na endoderme, onde a gente tem a estreita cáspare, ele pode ser um caminho por entre as células, que nós chamamos de rota apoplástica, ou um caminho, né, simplástico, uma rota simplástica, né, via plasmodesmos aqui, né, que conectam essas células. Tudo bem? Percebam aqui que em todos os lugares, né, os locais onde em algum momento a água precisa atravessar a membrana plasmática para ir de uma célula para outra, esse movimento vai ser tão rápido quanto for, né, a disponibilidade de aquaporinas. Aquaporinas abertas, o fluxo vai ser mais rápido. Aquaporinas fechadas, o fluxo vai ser mais lento. Ok? Bom, depois que a água chega ao xilema, basicamente o fluxo depende então da condutância dos elementos que compõem o xilema. Tá? Aqui nós vamos fazer uma breve separação, né, entre espécies vegetais, entre grupos. Né? Aqui nós temos as traqueídeas, que são encontradas em gimnospermas. Essas traqueídeas são células relativamente curtas, tá? Com perfurações laterais, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, essas células variam de 0,1 a 1 centímetro de comprimento a 5 a 80 micrômetros de diâmetro. E tem perfurações laterais, mas não tem perfurações nas suas extremidades. Tá? O efeito disso é que a gente vai ter, né, um movimento, um padrão espiral, né, de água dentro do caule das plantas, né, falando em movimento ascendente de água. E aqui vocês têm o elemento de vaso, né, que são as células que compõem o xilema das angiospermas. Esses elementos de vaso, eles têm um comprimento maior, em alguns casos extremos podem passar de 1 metro de comprimento, falando de uma célula, tá? E com diâmetro também superior às traqueídeas, podendo chegar aí até 500 micrômetros. Os elementos de vaso possuem placas laterais, para o movimento lateral de água, e também são perfurados nas suas extremidades para facilitar um fluxo, né, axial direto, né, dentro de um conjunto de vaso. Então, a sobreposição desses elementos de vaso, né, forma, né, praticamente um sistema de encanamento aí, através do corpo da planta. Vocês já estudaram isso na anatomia e morfologia, estudaram lá na biologia celular também, né? O xilema é composto por células mortas, células que passaram por um processo de morte celular programada, né? Associada com deposição de camadas de lignina. Então, é um meio, né, com bastante resistência, tá? Devido à deposição de parede celular secundária, né? E a lignina confere um caráter também hidrofóbico ao xilema. O que significa isso? As paredes do xilema repelem a água. Isso vai fazer com que ele exerça uma baixa resistência à passagem de água. Isso é importante, né, para facilitar a passagem dessa água através dela, sem necessariamente afetar muito a energia livre da água. Aqui eu vou deixar para vocês também mais um material para leitura complementar. Tá? Já foi descrito em algumas espécies, né, que a condutividade do xilema ela pode ser controlada. Tá? E aqui esse controle estaria relacionado com a deposição de um pequeno filme de pectina, principalmente o ácido galacturônico. Tá? E esse pequeno filme de pectina ele pode reduzir o diâmetro interno do xilema, tá? E a ausência dele ou uma camada menos espessa pode aumentar o diâmetro do tecido. Isso nessa condição que nós temos aqui, nós temos um xilema com uma maior condutância, tá? E aqui uma presença da camada de pectina, um meio, né, cujo xilema tem uma menor condutância. Isso com certeza vai
afetar a velocidade com que a água se movimenta no interior da planta. Tranquilo? Por fim, aqui então nós temos o fluxo radial na folha. Tá? Então aqui novamente, ó, nós temos a água chegando na forma líquida pelo xilema das folhas. Essa água líquida se movimenta para as células do mesofilo. Tá? E aqui é o local, né, o espaço intercelular que nós chamamos de câmara subestomática, onde a água líquida evapora e o vapor da água pode se difundir para o exterior da planta, ou seja, para a atmosfera, se houverem condições e principalmente, né, se o poro estomático estiver aberto. Tranquilo? Pessoal, então, para os arquivos de aula não ficarem muito grandes, tá? Eu vou separar o conteúdo dessa aula em dois arquivos. Tá? Nós estamos finalizando essa primeira parte do conteúdo. Tá? Eu vou fechar esse arquivo e vou abrir um segundo arquivo para vocês poderem acompanhar a continuação do conteúdo. Tudo bem? Até daqui a pouco.